Queridos, eu quero ministrar nessa noite sobre o tema: a caverna não é o seu lugar. A caverna não é o seu lugar. A maioria de nós já desejamos nos esconder em momentos da vida. Há momentos que nós desejamos ficar sozinhos. Há momentos que nós talvez passamos por situações e não desejamos nos relacionar muito. Quem, por exemplo, já perdeu um ente querido? Me lembro que há pouco tempo eu estava em um ofício fúnebre e eu via a esposa do falecido, que todos vinham abraçá-la, todos vinham confortá-la, todos vinham a deixar uma palavra de consolo. Mas eu ficava imaginando o momento que ela estava vivendo e eu ficava pensando assim: olha, se fosse eu, acho que eu não queria abraço. Esse tanto de abraço, pelo menos. Porque cada um tem uma forma de ser, de reagir às coisas. Alguns são mais extrovertidos. Ontem nós tivemos aqui uma psicóloga e perguntaram aqui como que é o pastor Renan e a pastora Bianca. E alguns adivinharam ao dizer que eu sou introvertido. Eu sou mais tímido. Eu não tenho facilidade de entrar num grupo em que eu não conheço. Se eu chego numa roda em que não faz parte do meu relacionamento cotidiano, eu tenho uma dificuldade de me relacionar. Hoje, por ser pastor, eu entendo que eu devo fazer um esforço. Então, depois de aprender quem eu sou e quem eu posso ser, eu faço um esforço gigante para entrar e me relacionar. A minha esposa é um pouco mais extrovertida. São temperamentos, são características de cada um de nós. Mas eu creio que todos aqui já tiveram fases da vida em que talvez desejaram ficar quietinhos, em que talvez falaram: olha, eu quero parar de ficar, talvez até indo na igreja, eu quero parar de sair para comer, eu quero parar de ir na casa dos amigos, eu quero parar de ir na família. Tem dia que talvez você fala assim: eu queria parar de ir para o trabalho, se pudesse eu não ia nem trabalhar hoje, né? Não faça isso, querido. Mas há momentos que talvez você deseja ficar quietinho, não se relacionar. Nós vamos olhar nessa noite para a vida de Elias, um homem tão corajoso, um homem de Deus, que fazia milagres, prodígios, grandes sinais. Eu vou explicar um pouquinho aqui sinais que ele fez. Mas esse grande homem, em um momento da sua vida, ele pensou em desistir, ele pensou em parar. Ele se entregou às suas emoções, aos seus sentimentos, a uma situação que ele estava vivendo, estava se levantando contra a sua vida, e ele falou: olha, para mim basta, para mim chega, eu não quero mais. Senhor, para mim deu. Muitas pessoas nessa noite aqui, que nos acompanham aqui presencial, muitas pessoas que nos acompanham através da internet, Deus não me trouxe essa palavra à toa. Talvez você esteja sem forças. Você chegou aqui com esse mesmo sentimento. Você está querendo viver sozinho. Quanto menos gente, melhor para você. Quanto menos multidão, melhor é. Quanto menos perguntarem como é que está a sua vida, melhor é. Quanto menos perguntarem: aí seu marido está bem? E a sua esposa? O trabalho vai bem? A saúde vai bem? Porque quando não está bem a gente não quer falar. É a mesma coisa do ofício fúnebre. O que você fala para uma pessoa que acabou de perder o marido? O que você fala para uma pessoa que acabou de perder um filho? Você já foi em velório de criança? Já foi em velório de pessoa nova? O que você fala para uma pessoa que via aí, está muito acontecendo, pessoas pegou fogo, perdeu a empresa? Situações que muitas das vezes, notícias ruins que se levantam, batem a porta. E o que é que nós fazemos diante de dias como esse, diante de situações como essa? Pessoas nesse lugar estão pensando em desistir. Pessoas nesse lugar estão caminhando, mas caminhando sem força, dizendo: Senhor, eu não estou aguentando mais, Senhor, eu não quero mais, Senhor, por favor, me ajuda, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. E me traz uma reflexão de o que faz uma pessoa desejar se esconder. O que faz uma pessoa desejar fugir? O que faz uma pessoa entrar numa caverna?
Alguém aqui já entrou em alguma caverna? Talvez uma caverna nos nossos dias de hoje seja algo turístico. Você vai para uma praia, você vai para um determinado lugar, e entrar em uma caverna é algo bom, porque você vai conhecer uma gruta, alguma coisa. Mas não é esse tipo de caverna que eu estou dizendo. A caverna que Elias entrou foi para se esconder. A caverna que Elias entrou foi a que, quando nós estamos passando por algo, eu já ouvi muita gente dizer assim: pastor, se eu pudesse, eu pegava a minha mala e saía sem destino, para qualquer lugar que fosse distante da minha realidade. Pastor, se eu pudesse, eu fazia que nem tatu, eu cavava um buraco, entrava e não saía mais de lá. Então eu quero falar primeiramente a você sobre quem foi Elias. O Elias do capítulo 19 que nós acabamos de ler não foi o Elias do capítulo de número 18. Como lição de casa, eu te peço que você leia na sua casa o capítulo de número 18 do livro de 1 Reis, que você vai conhecer um pouquinho mais da vida de Elias, o grande homem de Deus que ele foi. Elias foi o homem que disse a Acabe: durante 3 anos não vai cair chuva do céu. Vocês chegaram na igreja hoje e eu disse: eu acho que vai chover. Porque quando vocês estavam chegando, começou a garoar. E tem gente que veio de moto e está dizendo: pelo amor de Deus, espere eu chegar em casa. Mas Elias foi homem, segundo a palavra de Deus. Ele disse assim: olha, durante 3 homens, Acabe, não vai cair água do céu. Alguém sabe me dizer quantos meses que não chove em Rio Preto? 2 meses? Mais? 3? 4? Vamos chutar longe, não faz, mas 6 meses, vamos pôr. Querido, 6 meses sem chuva. Você está vendo o que nós estamos passando? O tanto de rinite que está aparecendo, tanto de alergia que está aparecendo, tanto de gripe que está aparecendo, tanto de gente com problema. Está um pó para tudo quanto é lado, está uma situação ruim para tudo quanto é lado. Agora imagina 3 anos sem chuva sobre a terra. Eu costumo dizer que chuva que cai do céu é bênção de Deus, é Deus aguando os seus jardins, é Deus cuidando de nós, é Deus nos abençoando. Queridos, chuva é bênção. Mas Deus falou: olha, durante 3 anos não vai cair chuva. E Elias foi o homem de Deus para enviar o recado: Acabe, durante 3 anos, por causa das ações que você teve, da forma como você tem caminhado, ó rei de Israel, durante 3 anos não vai cair uma gota de chuva sobre a terra. Você já pensou um homem ser homem para dizer: olha, eu te digo, ó rei, não vai cair chuva sobre a terra? Elias foi homem para confrontar 450 homens que estavam servindo outros deuses. Então Elias chama Acabe e diz: olha, reúna esses 450 homens, e hoje nós vamos ver quem é o verdadeiro Deus de Israel. E esses seus 450 profetas vão clamar aos seus deuses, e eu irei clamar ao meu Deus, e o Deus que responder por fogo é o verdadeiro Deus de Israel. Elias faz um desafio. Elias chama esses homens para peleja. Vocês são 450 e vocês mataram todos os profetas que servem ao meu Deus, mas agora não sobrou nenhum deles, sobrou eu. Mas eu me posiciono diante de vocês para dizer a vocês: reúnam os 450, preparem os holocaustos de vocês, clamem o Deus de vocês, e o Deus que responder por fogo será conhecido como o verdadeiro Deus de Israel. Você está entendendo isso? A palavra de Deus diz no capítulo 18 que todos os 450 profetas começaram a clamar, prepararam lá o holocausto, começaram a clamar aos seus deuses, começaram a se retalhar, se cortar, em forma de adoração, em forma de rendição, em forma de clamor, para que o seu Deus viesse se manifestar com fogo sobre aquele holocausto. Nós estamos aqui no país chamado Brasil. No nosso país existem pessoas que fazem a mesma coisa, se retalham, se machucam, sendo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já se entregou pelos nossos pecados. Vemos países em que pessoas buscam e clamam a Deus de diversas formas, que não estão na Bíblia.
Mas eles clamavam, e quanto mais eles clamavam, nada acontecia. E Elias então começa a zombar deles: grita mais alto, parece que os deuses de vocês não estão ouvindo, grita mais alto. Até que chega um momento que o zombador Elias fala assim: vocês acabaram? Não respondeu, não aconteceu nada. Vocês são 450, não aconteceu nada, agora é a minha vez. Então o texto diz que Elias vem, restaura o altar, prepara o holocausto, deixa tudo preparado e manda jogar água. Alguém que quando faz churrasco joga água na churrasqueira, você já viu isso? Eu já vi jogar carvão para ajudar a acender o fogo. Mas se você molhar a churrasqueira, o que vai acontecer? Atrapalhar o fogo. O texto diz, eu não vou ler porque vai ficar muito grande a mensagem. O texto diz que Elias então prepara todo o holocausto, prepara a lenha, prepara tudo, mas ele joga água. Então ele começa a orar e diz: ó Deus de Israel, mostra-te que hoje tu és Deus sobre Israel, que eu sou o teu servo, que sobre a tua palavra, Senhor, sobre a palavra do Senhor, preste bem atenção. Queridos, Deus sempre que você for orar, ore a palavra do Senhor. E ele diz: olha, sobre a tua palavra, mostra que tu és o Deus de Israel, e que tu tornastes o teu coração para trás. A palavra do Senhor diz que então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e o rego, a água, tudo o que Elias preparou. Deus mandou fogo, Deus imediatamente se revelou sobre o povo, mostrando que Ele é Deus. Preste atenção no que eu quero te dizer já, queridos. Não importa as situações que possam se levantar sobre a sua vida, não deixe que nada venha se levantar para atrapalhar, para fazer diminuir o nome do Senhor sobre a sua vida. Ainda que sejam multidões que se levantem contra você, você serve ao Deus de Israel, e Deus é poderoso para responder com fogo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O texto diz que Deus responde com fogo. Então Elias se posiciona e diz: prendam os 450. Elias prende os 450 e mata 450 profetas que serviam a outros deuses. Um homem se posiciona contra 450. Ainda no capítulo de número 18, Elias então manda Acabe se preparar e diz: olha, eu disse que durante 3 anos não choveria, mas agora se prepara, porque verá chuva do céu. Então Elias manda o seu servo sair e olhar, vai ver se está vindo chuva. Aí então o seu servo sai, vai e olha, e diz: olha, não tem nada. Ele volta, e ele diz: vai de novo, veja se tem chuva. Ele vai e nada. E isso se faz por 7 vezes. Preste atenção que eu ainda estou na introdução, mas eu quero te dar aqui um recado de Deus já. Quantas das vezes Deus fala contigo e você tenta uma e não dá certo, tenta 2 e não dá certo, tenta 3 e talvez você já parou na primeira, mas Elias tentou por 7 vezes, porque Deus tinha falado: vai cair chuva do céu. Talvez você não está vendo milagre, transformação na tua vida, porque Deus fala com você, mas você tenta uma vez e para, dizendo: eu acho que não é vontade de Deus. Elias tentou 1, tentou 2, tentou 3, na 7ª vez que o servo vai, ele diz assim: olha, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Quem conhece esse louvor? Mas este é o sinal. Isso é um louvor, mas é bíblico, tá bom? Capítulo 18, no finalzinho diz: uma pequena nuvem. Foi o sinal para Elias saber: Deus já está preparando a chuva. Acavalem os carros, preparem os cavalos, vai vir chuva, e se vocês não se prepararem, vocês vão ser pegos pelo caminho. Eu estou trazendo essa introdução para você ver quem foi Elias. Um grande homem de Deus, que foi capaz de desafiar 450 profetas que não serviam ao Senhor, que foi capaz de dizer: vai cair chuva do céu, que foi capaz de dizer: não vai chover por 3 anos. Porém, agora, o segundo ponto que eu quero trabalhar com você é: o que fazer quando a afronta bate à minha porta? O que fazer quando a afronta bate à minha porta? Leia comigo, por favor, o verso de número 2. Que diz assim:
Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se, até amanhã nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Olha a ameaça que essa mulher faz. Olha que os deuses, ela não servia a Deus, ela servia a deuses. Você sabia que ainda no Brasil muitas pessoas não creem em Deus, mas em deuses, a energias, a pensamentos positivos? Então essa mulher diz: olha, que aconteça comigo, que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, se em 24 horas, olha, essa mulher no dia de hoje, ela está dizendo: olha, eu te juro de morte. Elias foi jurado de morte, se até amanhã no mesmo horário, 8h30, se eu não tiver morto, que os deuses podem me castigar. Então, o que acontece? Ela faz uma afronta a esse homem de Deus. Perdão. E muitas das vezes, situações como essa se levantam contra a nossa vida. Ameaças se levantam contra a nossa casa. Muitas das vezes a incerteza do amanhã. Talvez uma incerteza financeira. Talvez uma incerteza na sua saúde. Talvez uma incerteza no casamento. Situações que ameaçam o teu futuro. Situações talvez físicas que vêm para dizer a você: olha, não vai dar certo, eu vou acabar com você. Quantas das vezes nós ouvimos más notícias? Essa semana eu ouvi boas notícias, mas também ouvi más notícias. Essa semana eu fui surpreendido com coisas milagrosas, mas eu também vi pessoas passarem. Como pastor, a gente sempre vive esses dois mundos. Uns ligam: pastor, glória a Deus, olha o que eu estou vivendo, e você se alegra. Mas por outro lado, você vê pessoas também chorando. E a palavra de Deus nos ensina a se alegrar com quem se alegra e a chorar com quem chora. E muitas das vezes ataques estão se levantando contra a sua profissão, contra a sua carreira, contra a sua saúde. E existem coisas, preste atenção nisso, existem coisas que são físicas, são normais, mas existem ataques que são espirituais. Efésios 5 diz: a vossa luta, a nossa luta, não é contra carne e nem sangue, mas contra os príncipes e potestades, são contra demônios. Querido, preste atenção no que eu quero te dizer. Você viu que eu falei assim: olha, ô Gerson, não divide o teu bombom com a Mirelle não. O que a Mirelle disse? Pastor, nós somos uma só? Ela não é boba. Ela diz: pastor, eu desfruto de tudo que é do meu marido. A minha esposa diz isso direto. Eu falo alguma coisa para ela, ela fala assim: o que é seu é meu. Eu falo: tu não é boba não, santa. A minha filha sempre me diz: pai, o que é seu é meu. Mas preste atenção. Muitas das vezes, quando se levantam problemas dentro da nossa casa, nós, ao invés de unirmos o reino, nós dividimos o reino. Pessoas acham que o problema está no marido. Pessoas acham que o problema está na esposa. Pessoas se levantam contra uns dos outros. Mas muitas das vezes o problema que está se levantando não é apenas físico. O problema é espiritual. E Satanás usa homens e mulheres para te afastarem dos propósitos de Deus. Essa mulher, queridos, eu não sei se você conhece alguma mulher chamada Jezabel. Eu não sei se tem alguém aqui. Se tiver, pelo amor de Deus, me perdoe. Mas olha, um nome chamado Jezabel. Essa mulher foi uma mulher enviada do inferno. Uma mulher que inclinava o seu marido para servir a outros deuses. Uma mulher que confrontava um homem de Deus para dizer: você está jurado de morte, em 24 horas eu te mato. E se eu não te matar, que castigo caia sobre mim. Ai, que mulher do inferno. E aí, o que eu quero dizer a você, às vezes, Deus permite que homens e mulheres desse tipo se aproximem de você. E eu te dou um conselho: cuidado com quem você casa. Porque Acabe era um homem de Deus, mas ele escolheu casar com uma mulher dessa. Cuidado com quem você faz alianças. Eu tenho uma mensagem que é um divisor de águas na minha vida, e eu já trouxe ela aqui, que se chama Alianças Erradas e Decisões Destrutivas.
Quando você escolhe se relacionar com pessoas como essa, são pessoas destrutivas, são pessoas que só chegam perto de você para destruir a sua vida, a sua casa e a sua família. Mas situações relevantes como esse, preste atenção, tem batido a tua porta e tem causado reações em você. E sabe qual foi a reação que causou em Elias, perdão? O verso de número 13 diz assim, olha, Elias teve medo. Elias teve medo. Talvez situações de incertezas tenham batido a sua porta e você está andando com medo por aí, andando com essa insegurança. Ai meu Deus, o que vai ser do meu amanhã? A irmã Luciana está enfrentando situações na saúde. Pastora sempre enfrenta situações na saúde. Pessoas aqui passando por dificuldades, por adversidade. O que vai ser do nosso amanhã? Pastor, você está dizendo que eu não posso ter medo? Não, queridos, o medo faz parte de nós. Quando Deus tira de nós a estabilidade, quando às vezes Deus diz não, quando às vezes Deus está nos ensinando algo, quando o amanhã é incerto, o medo faz parte. Mas preste atenção que eu quero te dizer, o medo não pode te paralisar. Ter medo é normal, mas o medo não pode me paralisar, o medo não pode me impedir de viver aquilo que Deus tem a realizar na minha vida. A consequência da afronta na vida de Elias, primeiro foi o medo, e a reação do medo que foi, verso de número 3, Elias teve medo e fugiu, preste atenção, o homem que desafiou 450 homens, quantos homens? Quantos homens? Quantas pessoas agora estão confrontando ele? Com todo respeito, uma mulher. Uma mulher falou assim, abençoado. Eu entendo um pouquinho. Quando uma mulher, eu tenho uma mulher brava, gente. Tua mulher é brava? Como que se diz? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Olha, eu trabalho no comércio. A minha esposa falou algo hoje lá no nosso... A pastora foi trabalhar, nós trabalhamos hoje. A pastora falou algo assim, lá no trabalho. Nós estávamos fazendo uma venda e a mulher disse assim, olha, eu quero comprar um colchão. O marido falou assim, não, nós não vamos comprar. Ela falou, nós vamos comprar sim, amor. Ele falou, tudo bem, nós vamos comprar. Tudo bem, nós vamos comprar. Aí eu saí de lá, a Bianca falou assim para mim, amor, você entendeu quem manda, né? Eu falei assim, em casa não é assim, amém? A mulher com sabedoria, queridos, ela consegue o que quer do homem. Mas essa mulher não conquistava com sabedoria. Essa mulher conquistava com uma força que não era dela, com uma força que não vinha de Deus. E preste atenção, ela impõe um medo a Elias. Uma mulher vem e diz a ele, eu vou te matar. E aí ele fica com medo dela. E aí ele decide, eu vou fugir. Olha só que engraçado. Não, é engraçado. Eu vou fugir. O verso de número 3 diz, e ele fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Ele abandonou o seu servo e foi embora. Meus irmãos, talvez você esteja vivendo ameaças contra a sua vida, e essas situações têm te paralisado, essas situações têm te feito desistir, essas situações têm te consumido, e você talvez tenha pensado, eu não quero mais continuar casado, eu não quero mais trabalhar nessa área, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais. Você está pensando em desistir de coisas, mas preste atenção que essas são afrontas externas. Você consegue ver o que acontece exteriormente, mas talvez isso tudo acontece, preste atenção no terceiro ponto, por características de uma batalha emocional. O externo só revela o que acontece por causa de quem você é internamente. Havia aqui um problema emocional diante de Elias. Leia comigo, por favor, o verso de número 4, que diz assim: depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Olha só isso.
Aquele Elias que fez tudo aquilo, vocês viram quem era o Elias? Vocês viram tudo que ele fez? Agora o texto diz então que ele deseja a sua morte. Ele vai para o deserto, ele vai ficar sozinho, e ele orou pedindo ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero morrer, eu não quero mais continuar vivo. Isso é um sinal que as suas forças se acabaram. Então preste atenção, queridos. Eu quero dizer a você: não perca o desejo de viver. Não perca o desejo de viver. Essas lutas não são para te matar. Isso não é um ponto final na sua vida. Eu sempre digo, isso não é um ponto final na sua história. É uma vírgula. Em nome de Jesus, isto vai passar. Deus está te permitindo passar por situações, mas isso vai passar. Não tema a afronta. Não se curva. Não tenha medo. Não perca a alegria de se levantar pela manhã. Não perca a alegria de ir para o seu trabalho. Se esforce, permaneça. Você viu um teatro aqui em que uma pessoa começa a entrar em algumas coisas, ela vem, parabéns, viu, Edgar? Nossa, eu fiquei realmente tocado pela vida do Jesus aqui. E foi tão bonito ver ali, a Marcela é a esposa do Edgar, então ali os dois, e a moça, e Jesus, e aí a moça se afasta de Jesus, e aí ela começa a passar por algumas coisas, mas eu quero dizer aqui, nós vemos ali que ela deseja até a sua morte, mas Elias era um homem de Deus. Elias não estava em pecado, mas Elias estava vivendo um problema emocional. Talvez veio sobre ele uma carga muito grande. Ontem foi falado aqui pela psicóloga: cuidado, se você vive frequentemente em ambientes que te estressam. Talvez o seu trabalho é um ambiente que só te estressa, não te dá paz, não te dá alegria, não te satisfaz. Queridos, olha, você está vivendo sempre triste, levanta triste, trabalha triste, dorme triste, levanta carregado, dorme carregado. Talvez já não é mais o ambiente que Deus tem para você, talvez já não é o lugar mais que Deus tem para você. Preste atenção, está na hora de se trocar de ambiente. Está na hora de você procurar saber: Senhor, o que é que o Senhor tem para a minha vida? Está na hora de você falar: Senhor, eu não quero mais viver essa pressão, essa opressão. Talvez você tenha andado com desejo de morte, com pensamentos de morte. O que faz uma pessoa chegar a um ponto de desejar pular de uma ponte, de desejar colocar uma arma na cabeça, de desejar tirar a sua vida, de dizer ao Senhor? Preste atenção nisso, porque quando nós conhecemos a Cristo, nós já pensamos: eu não posso tirar minha vida, porque a vida é um dom de Deus, foi Deus quem me deu a vida. Então ninguém que se mata, queridos, se mata porque quer, se mata porque quer fazer graça. Uma pessoa tira a sua vida porque ela quer tirar a sua dor, ela não quer sofrer, ela quer acabar com essa pressão, essa opressão que está dentro dela. Então, se você conhece alguém que tem caminhado com esse tipo de pensamento, se você conhece alguém que tem caminhado com esses desejos, Senhor, se você conhece alguém que quer ficar muito sozinho, se você conhece alguém que não quer se relacionar, que não quer conversar, fique atento a essas pessoas. Elas precisam de ajuda. Ore por elas. Diga a ela o quanto ela é importante, porque ela sabe: Jesus morreu por ela. Se ela é cristã, Elias não tirou a vida, ele não passou a faca no pescoço, ele não se jogou de algum lugar. Ele disse: Senhor, tira a minha vida. Ele diz: tira a minha vida. Elias, esse grande homem de Deus. Eu quero dizer a você: a morte não lhe tirará a dor. Eu quero dizer a você: isto vai passar, em nome de Jesus. Eu quero dizer a você: nós estamos aqui para te ajudar. Talvez você está em casa, você está escondido aí na tua casa. Talvez você não veio aqui hoje para não se relacionar com ninguém. Talvez você não veio aqui hoje para que as pessoas não perguntem como que você está, para que você não precise abraçar alguém, para que você não precise ser tocado, para que você não precise passar por esse ambiente, porque quando você está passando por esses momentos, você quer ficar sozinho. Mas nós estamos aqui para dizer a você: nós vamos orar por você, você pode contar conosco,
procure ajuda, não fique sozinho, porque isso vai passar em nome de Jesus. Eu quero dizer a você, não se desvalorize. Elias diz: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou como os meus antepassados. Ele está dizendo: olha, eu sou como qualquer um. Querido, quem me dera se eu fosse como Elias. Elias não era como qualquer um, mas é aquilo que a psicóloga disse aqui ontem. Eu estou com essa mensagem desde alguns dias atrás, e aquilo que ela disse aqui ontem. Se te perguntassem quais são as suas 5 qualidades, você sabe dizer? 5 qualidades suas, você sabe pontuar? 5 características que você não se agrada, você sabe pontuar em você? Porque talvez quando você não se conhece, é mais fácil, você tem uma grande tendência a caminhar para esse caminho de solidão, de depressão, de síndromes. Então você precisa procurar ajuda, você precisa entender, você não é igual a todo mundo, então não se compare igual aos outros, não fique fazendo comparação. A minha vida não é igual a do outro, eu não consigo fazer o que o outro faz, eu não consigo. Porque a comparação sempre vai mostrar a você os seus defeitos. Deus te fez único, amém? No seu celular, aqui no meu aparelho, para eu abrir ele, ou tem uma senha, ou tem uma digital, e a minha digital é única. Deus te fez único, querido, não há ninguém igual a você. Existem pessoas semelhantes a nós, existem pessoas semelhantes uns aos outros, mas você é único, então não se desvalorize. Pare de pensar só que você tem deficiências, pare de pensar apenas nos seus problemas. Terceiro, não se isole. Olha comigo, por favor, o verso de número 4 novamente. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de gesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Agora olha o verso de número 5. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e... O que ele fez? Enquanto dormia, não, só aqui. Então ele deitou e dormiu. Queridos, características de quem está vivendo um problema emocional: trancado dentro de um quarto, isolado, não quer se relacionar e muitas das vezes só quer dormir, só quer viver em ambientes escuros, não quer ter contato com as pessoas e muitas das vezes só quer dormir. Quer um conselho? Se você está vendo pessoas assim, não adianta só brigar. Não adianta ficar, levanta. Não adianta ficar dizendo, você é preguiçoso. Você precisa procurar uma ajuda para essa pessoa, porque essa pessoa precisa de ajuda. Ela não está fazendo porque quer. Mas eu quero dizer a você que está vivendo isso, não se isole. Se trancar não resolve. Só dormir não resolve. Talvez você diga, pastor, eu não tenho força. Eu quero convidar você, continue prestando atenção na palavra. Mas se você tem visto pessoas se isolarem, eu quero dizer, ajude essa pessoa, porque isso levará ela à destruição. O texto diz que ela caminha sozinha para o deserto. Quem que fica no deserto? Ninguém. Agora comigo, por favor, vamos para o ponto 4. Pastor, você já identificou as características, as deficiências, mas o que é que eu faço então? Porque talvez eu sou essa pessoa, talvez eu estou enfrentando problemas físicos, talvez eu estou enfrentando levantes na minha casa, talvez eu estou vivendo problemas emocionais. Pastor, eu não quero me relacionar, pastor, eu quero ficar sozinho, pastor, eu sou essa pessoa que está enfrentando o que Elias está enfrentando, mas o que é que eu tenho que fazer para vencer as minhas batalhas? Vamos ver o que o Senhor diz? Primeiro ele diz, levante-se. Acompanhe comigo, por favor, o verso de número 5, que diz assim: então ele se deitou debaixo do pé de gesta e dormiu, e enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. A primeira coisa que você deve fazer é, queridos, não fique prostrado, não fique deitado. Preste atenção agora, como seu pastor, eu quero te dizer,
Eu também sofro ataques na minha vida. Eu também vejo situações e afrontas se levantarem contra a minha casa, contra a minha família. Mas muitas das vezes o que eu sou levado pelo Senhor a fazer é: Renan, fique de pé. Ainda que você esteja cansado, Renan, levanta de madrugada. Renan, fala com a tua esposa. Renan, fala com aqueles que trabalham com você. Renan, chama a liderança da igreja. Renan, se posicione. Levante-se. A palavra do Senhor diz: põe-te em pé e eu falarei contigo. A primeira coisa para Deus falar com você, você precisa estar posicionado. Presta atenção, se posicione. A primeira coisa que você vai fazer agora é entender: sabendo quem eu sou, eu não aceito. Então, em nome de Jesus, antes de ouvir o que é que eu preciso fazer, eu quero dizer: Senhor, eu estou aqui posicionado para ouvir a direção do Senhor. O que é que o Senhor tem para a minha vida? Para onde o Senhor vai me levar? Senhor, fala, porque eu estou aqui disposto a te ouvir. Mas primeiro eu estou posicionado. Há uma palavra que eu gosto muito, de um homem que ele estava pedindo esmolas, e Jesus estava passando, e quando Jesus está passando, ele tem uma capa, e essa capa lhe dava o direito de pedir esmolas. Mas quando Jesus o chama para transformar a sua vida, o texto diz que, lançando de si a capa, ele vai até Jesus. E o que a palavra de Deus está nos ensinando? Quando Jesus chama ele, antes de Jesus fazer o milagre, ele já tinha tirado a capa fora. Ele estava querendo dizer: essa capa que me dá o direito de pedir esmola, eu não preciso mais dela, porque a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus, a partir do momento que Jesus me chama a me posicionar, em nome de Jesus, pela fé, eu já fui curado. Elias não precisou ver a chuva para mandar se aparelhar os carros, ele só precisou de uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Homens e mulheres de Deus não vivem segundo aquilo que veem, vivem segundo a fé, segundo aquilo que você crê. Então preste atenção no que eu quero dizer a você: saia do seu quarto, fique de pé você que está aqui agora, de forma simbólica, fique de pé você que pode, o louvor fica tranquilo que não vai subir ainda. Eu quero convidar você: saia do seu quarto, saia da sua casa, volte a se relacionar, volte a espiar a terra. Talvez você está dizendo assim: pastor, eu preciso mudar de ambiente no meu trabalho, pastor, eu preciso procurar novas áreas, pastor, eu preciso estudar e eu não sei que faculdade que eu faço, pastor, eu preciso fazer tal coisa. Eu convido você nessa noite, diante da palavra do Senhor, a primeira coisa que você vai fazer é começar a se levantar, a começar a se posicionar. A palavra do Senhor diz que quando ele foi dar uma terra prometida ao seu povo, ele diz assim: olha, saiam e vão espiar a terra. Antes de pisar na terra, Moisés diz: primeiro vocês olhem para ela, se posicionem, levantem-se. Agora podem se assentar. Obrigado. Quando o anjo vem trazer uma palavra a Elias, Elias está prostrado, dormindo, e o anjo fala: levante-se, levante-se e coma. Agora olha o que diz o verso de número 6. Após ele mandar comer, o verso diz assim: Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Aí olha o que diz o verso: ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O segundo ponto que eu quero dizer a você, nesse sentido aqui, o primeiro foi levante-se, o segundo é se alimente. Olha o que o anjo manda. Isso aqui, presta atenção que não é só físico não, tá bom, queridos? Ele diz assim: olha, levante-se e coma. O texto diz que Elias acordou, comeu, bebeu água e voltou a dormir. Agora presta atenção no verso de número 7. Diz assim: o anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma mais, e coma um pouco mais, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Olha a palavra de Deus sobre a sua vida: levante-se e coma mais um pouco, do contrário, você não vai aguentar aquilo, o caminho, o percurso que você ainda tem
pela frente. Queridos, o alimento físico te produz força física, mas a palavra de Deus produz fé sobre a sua vida. Como é bom nós encerrarmos um mês ouvindo a palavra do Senhor. Como é bom nós começarmos um mês ouvindo a palavra do Senhor. A palavra produz fé no nosso coração. Eu não sei como se foi o seu mês, se foi ruim. Eu não sei se o seu mês foi bom, mas o Senhor está convidando você, olha, levante-se, se alimente, permaneça firme, porque se você não se alimentar de forma física, se você não tiver relacionamento com a palavra de Deus, você não vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Meus irmãos, eu vivo diariamente, a irmã Luciana disse aqui, eu vou usar a palavra que ela diz, não vivo um evangelho raso, né, Luciana? Chega de viver esse evangelho raso. Ai, pastor, estou cansada. Ai, pastor, eu não aguento mais. Há fases, eu entendo, mas tem gente que está assim faz 10 anos. Por quê? Porque não tem contato com a Bíblia, não tem contato com a palavra de Deus. Meus irmãos, acorde pela manhã, tenha o seu devocional, abra a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, tem prazer na palavra, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujo as folhagens não murcham. Queridos, quando você tem acesso à palavra de Deus, olha, quantas das vezes, meus irmãos, eu estou cansado, quantas das vezes eu estou como Elias, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, eu preciso do Senhor, mas uma palavra do Senhor, seja ela na Bíblia, seja ela através de um louvor, seja ela dentro de um carro numa viagem, eu vou lá quietinho, ponho uma palavra para ser ministrada, ponho ali uma oração, ou então eu fecho tudo, desligo tudo e começo a falar com o Senhor, e começo a chorar na presença do Senhor, e a palavra do Senhor vem de encontro ao meu coração, ao seu coração, e essa palavra é quem te sustenta a permanecer, a não se entregar e a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Levante-se, queridos, levante-se. Deus está chamando eu e você a se posicionarmos. Deus está chamando você, olha, se alimente. Eu te pergunto, do que você tem se alimentado? Cuidado com as conversas que você vive por aí. Eu estava aqui com uma irmã conversando aqui ontem, e ela disse, pastor, o problema é que muitas das vezes os nossos relacionamentos, as nossas amizades, pessoas que estão no nosso meio, que só falam palavras negativas, que só falam para nós que não vai dar certo, pessoas que só colocam deficiências em você, mas que nós possamos nos enxergar como o Senhor nos vê, que nós possamos responder aquilo que o Senhor tem para nós, e o que o Senhor tem para nós nessa noite é, levante-se, volte a se alimentar, cuidado com aquilo que você tem colocado dentro da sua casa, cuidado com aquilo que você tem ouvido dentro do seu carro, cuidado com aquilo que você tem colocado no ouvido dos seus filhos. Quer ver uma coisa que me alegra? É ouvir a minha filha tomando banho e adorando o Senhor. É a minha casa servindo ao Senhor. Porque se nós na mesma unidade nos alimentamos das mesmas coisas, se nós recebemos as mesmas palavras, se nós vivemos como uma só carne, se nós vivemos o mesmo propósito, nós vamos para o mesmo lugar, amém? Nós vamos para o mesmo lugar. Levante-se, coma. Em dias de batalha, continue se alimentando de coisas boas. Quer ver uma coisa aqui? Tem gente que nesse dia, situações se levantam, aí pensa, eu vou voltar para as músicas que eu ouvia no passado, eu vou voltar para os lugares que eu vivia no passado, eu vou voltar para os relacionamentos que eu vivia no passado. E tudo isso te alimenta. Pastor, é pecado ouvir música secular? Não, para mim não é pecado. Eu não ouço. Cada um, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
tudo que aquilo que eu ouço é o que me alimenta. O pastor Ivair usa sempre um exemplo. Já ouviu aquela música, lá vem o negão, cheio de paixão, quem que é dessa época? A música, lá vem o negão, e tem gente que canta, nem sabe o que está cantando. Lá vem o negão, te catar, você está louco, o negão vem me catar, você está louco? Tem gente que canta funk, canta música sertaneja, todo feliz, a tua esposa te trai, a sofrência, a moda é a sofrência, não é? Todo feliz, dizendo, liberando sobre a sua vida. Eu posso dizer a você, eu sou da época do Jorge Mateus. Quem que já ouviu Jorge Mateus? Eu sou da época, né, que eu gostava muito de Jorge Mateus, gostei muito de Bruno Marrone, gostei muito de Zeca Pagodinho, gostei muito de Grupo Revelação. Não vai sair daqui pesquisando quem é, pelo amor de Deus. Mas eu gostava muito. Meu desejo era ser pagodeiro. Mas toda vez que eu estou num lugar em que eu ouço esse tipo de música, me faz muito mal. Me traz sentimentos estranhos. Me traz pensamentos estranhos. E a palavra de Deus diz que a nossa luta é contra a nossa carne. O Espírito milita contra a carne. Então, para que eu vou me alimentar de um tipo de coisa como essa? Tem gente que perde o seu tempo assistindo Datena. Já viu Datena? O que tem? Tem Datena ainda? Tem? Não tem mais Datena. Mas assim, você lembra quando assistiu Datena? Pingava sangue da televisão. Pinga sangue. Só tragédia. Tem gente que só se alimenta de tragédia, só se alimenta de coisa ruim. Tem gente que só ouve notícia ruim. Tem gente que só procura coisa ruim. Tem gente que assiste filme de terror. Você sabia que tem gente que assiste filme de terror? Aqui não, mas por aí assiste. Eu fico pensando, para que alguém cria um filme de terror? Você acha que é para quê? Para que anjos espirituais, né? O Espírito Santo visite a sua casa, te encha da presença dEle, que você seja invadido pela... Não, filho, é tudo o contrário. Para que tudo que esteja sobre aquilo ali, pessoas se consagram, para que aquilo visite você. E aí pessoas não conseguem dormir, pessoas não têm paz. Isso são coisas do nosso dia a dia, fazem parte do nosso ambiente. Então o Senhor diz, olha, levante e se alimente. Mas eu te pergunto, o que é que nós temos nos alimentado? Porque talvez você fale assim, pastor, eu estou fraco. Faz parte. Às vezes eu também estou. Mas eu quero convidar você a nessa noite se levantar, porque o Senhor é poderoso para restaurar suas forças, o Senhor é poderoso para te fortalecer, e Ele te diz, olha, se você não comer mais, você não vai chegar onde você precisa chegar. Queridos, mas pastor, tem que ir na igreja todo domingo? Não tem que vir na igreja dia nenhum. Eu venho porque não tem lugar melhor para eu estar num domingo à noite. Eu tenho 6 dias na semana, 5, porque eu vou no GR. Eu tenho vários dias na semana para fazer muitas coisas, mas queridos, no dia de grupo de relacionamento, o meu desejo é estar como igreja, é servindo ao Senhor. No domingo, o meu desejo é começar a semana ouvindo o Senhor, adorando ao Senhor, prestando culto a Ele, servindo a igreja. O meu desejo é viver esse tipo de vida. É bom, como é agradável os irmãos viverem em união. Aí pessoas dizem, pastor, porque eu estou trabalhando demais, eu não tenho tempo para o meu trabalho. Mas você quer que Deus tenha tempo para te abençoar? A pessoa tem tempo para trabalhar a semana inteira, mas não tem tempo para vir 2 horas na igreja. Tem gente que já deve estar assim, meu Deus, o pastor já devia ter acabado. Quanto tempo falta para acabar o culto? Deixa eu te perguntar, quando você ia no Baiuca, você ficava assim? No Feitiço, ninguém foi nesses lugares, pelo amor de Deus. Quando você ia no show de pagode, você ficava pensando desse jeito, meu Deus, que hora que vai acabar? Eu preciso voltar para casa para não fazer nada, não tem nada para fazer hoje. Mas você percebe que na casa do Senhor, o Senhor está liberando palavras sobre a tua vida. O Senhor está falando a você, olha, faça isso, senão você não vai aguentar. Faça isso que eu tenho algo a fazer na tua vida. Eu quero convidar você, quero convidar o louvor, por favor, a se posicionar. Quero convidar você que pode ficar de pé, queridos.
E eu quero dizer a você, a caverna não é o seu lugar. Se você tem relacionamento, intimidade com a pessoa que está do seu lado, vira para ela, para ele e fala assim: olha, a caverna não é o seu lugar. Agora leia comigo o capítulo 19, o verso de número 9, por favor. Nós vamos ler dos 9 até o 15. Capítulo 19, verso 9 diz assim: ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Olha isso, o Senhor está perguntando a Elias. Então o Senhor lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E agora olha a resposta de Elias. Ele respondeu: eu tenho servido o Senhor com zelo, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares. Ele está dizendo, Senhor, mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. O verso de número 11, olha Deus dizendo para Elias: saia e ponha-se diante de mim no monte. Lembre-se, levante-se, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. E quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. Agora preste atenção. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu outra vez: eu tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Verso 15 diz assim: então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Volte pelo caminho de onde você veio. A caverna não é o seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite. Você percebe que o Senhor se revela. A palavra do Senhor diz que Ele chega e fala: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo nesse deserto? O que você está fazendo escondido, Elias? Ele diz: Senhor, mataram todos os teus profetas, só sobrou eu estou escondido porque querem me matar. E o Senhor diz assim: sai daí de dentro. O texto diz que o Senhor passou e veio um grande terremoto, porque a presença do Senhor passou. Mas a presença do Senhor não estava no terremoto, a presença do Senhor não estava no vento, a presença do Senhor não estava no fogo. Preste atenção no que eu quero te dizer, querido. Às vezes a presença do Senhor não está no meio dos barulhos. Talvez você vai ouvir a voz do Senhor em silêncio dentro do seu quarto. Talvez você está dizendo assim: pastor, eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. É porque você está em muita agitação. Deus está te chamando para o secreto. Deus está convidando você a fechar a porta do seu quarto, orar ao seu Deus que te vê em secreto, e em secreto o seu Deus te recompensará. Qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto para falar com Deus? Qual foi a última vez que você acordou pela manhã e falou: Senhor, eu vou acordar um pouquinho mais cedo, porque eu quero falar contigo, porque eu quero expressar ao Senhor as minhas dores, Senhor, porque eu quero expressar ao Senhor as minhas angústias, as minhas tristezas. Deus diz assim: sai daí, Elias. E quando Elias sai, Deus pergunta de novo para ele: eu quero te perguntar, por que você está se escondendo? Por que você está fugindo dos teus propósitos?
Apaga as luzes para mim, por favor. Deus está falando com você nessa noite. Existem pessoas que foram machucadas. Existem pessoas que foram decepcionadas. Situações que se levantaram e causaram medo em você, o desejo de parar, de fugir, de desistir, de ficar sozinho, de se esconder. Mas o Senhor traz uma palavra a você nessa noite dizendo: se levante, saia dessa caverna. A caverna não é o seu lugar. O Senhor diz a Elias: volte para o lugar onde eu te chamei. E agora nós vamos adorar o Senhor. E eu quero convidar você, enquanto nós adoramos ao Senhor, a expressar ao Senhor quais são os seus motivos. Porque Deus pergunta para Elias: quais são os seus motivos? Qual o motivo de você estar andando da forma como está? Qual o motivo de você estar se escondendo? O Senhor está te perguntando quais são os seus motivos. Eu quero convidar você a entregar esses motivos ao Senhor agora. Tenha coragem de dizer: Senhor, os motivos são esses. Elias disse: Senhor, os motivos são esses. Todos, Pai, morreram. A afronta está batendo a minha porta e eu vim me esconder, porque senão eu também vou morrer. Apresente ao Senhor agora os seus motivos. Vamos adorar o Senhor. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. Ouça essa canção. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, o teu Senhor estende a tua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quero falar com você que tem enfrentado situações levantes, afrontas contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Talvez isso seja de forma física, mas talvez a mais perigosa é quando ninguém sabe, é quando ninguém consegue ver. Talvez nem mesmo você sabe delas, mas você tem, as características são reveladas quando você tem se escondido. Quando se há um grupo de pessoas, você prefere ficar sozinho. Quando você prefere se esconder, quando você prefere dormir, quando você prefere não se relacionar, quando você prefere não ser tocado. O Senhor te pergunta quais são os seus motivos. E o Senhor faz alguns convites para nós nessa noite. Você precisa se posicionar para que haja cura sobre você. Eu quero saber se nessa noite, primeiro, eu quero dizer a você que
há um vazio dentro do seu coração que ele é do tamanho de Jesus. Só o Senhor pode preencher esse vazio, essa tristeza. Você precisa do Senhor. Você precisa dizer: Senhor, visita a minha vida, Senhor. Fala comigo. Eu tenho andado triste demais. Eu tenho andado cansado, cansada demais. Eu tenho pensado em desistir. Desistir do trabalho, desistir da família, desistir do ministério. Não se envergonhe. Se você está aqui nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui ao altar, se render diante do Senhor, se ajoelhar na presença dEle, enquanto nós adoramos ao Senhor. Se essa palavra falou contigo, eu convido você, vem aqui. Se esconder não é a melhor opção. Enquanto nós adoramos ao Senhor, saia do seu lugar. O Senhor te chama nessa noite. Você que está em casa, se renda diante do Senhor. Quantas vezes quiseste então mudar o teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, o teu Senhor estende a sua mão. Adore ao Senhor. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quero fazer um convite a você que está em casa antes de eu descer. Deus espera uma atitude sua. Saia do seu lugar. Segura para mim, segura para mim. Quem me conhece sabe que eu não sou um pastor de fazer apelo. Fica aqui, querida, que eu quero orar por você. Eu não preciso de números, mas essa é uma palavra que houve cura quando Elias se posicionou. Pessoas que estão aqui, não é só uma pessoa, estão pensando em desistir. Você está pensando em desistir, essa palavra é para você. Deus não me trouxe, Deus é poderoso para trazer a palavra uma pessoa só, mas nessa noite não foi. Se Deus está falando contigo, eu convido você a sair do seu lugar. Se você está em casa, eu convido você a se posicionar. Se ajoelhe aí onde você está, que eu quero orar por você. Deus convida você a se levantar. Pare de ficar pensando no que os outros vão pensar. Tire essa religiosidade do teu coração. Enquanto você não se expor ao Senhor, não haverá cura sobre a sua vida. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim
frente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez eu te convido, a você que está aqui, feche os seus olhos agora. Comece a falar com o Senhor. Este é um ambiente de cura, um ambiente de libertação. Que nessa noite, mesmo que você não veio aqui na frente, que você possa falar com o Senhor e pedir: Senhor, me liberta de tudo aquilo que me causa medo. Me liberta de tudo aquilo, Senhor, que me afasta, Senhor, das tuas promessas, que me afasta, Senhor, da tua vontade, Jesus. Espírito Santo, vem com a tua cura, Senhor. Vem com a tua cura sobre este lugar, trazendo libertação em nome de Jesus. Que nós não venhamos desistir, Senhor. Que nós venhamos todos os dias tentar cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente Aleluias. um pouco mais. Aleluias. Glórias ao Senhor. Hoje aqui Queridos, pode chamar. angústias vão ter Que você saia daqui com a palavra do Senhor no seu coração. Que você entenda: caverna não é o seu lugar. Caverna não é o seu lugar. Levante-se hoje. Volte a viver aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você, pela sua semana. Nós estamos iniciando mais um mês. Que a presença do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, seja sobre o seu trabalho. Em nome de Jesus, que você viva um mês de julho abençoado. Amém, queridos? Olha, em nome de Jesus, pode acender para mim, por favor, agora. Aqui o da frente só. Olha, eu profetizo em nome de Jesus que você viverá um mês de julho abençoado. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, pelo mês de junho, por tudo que nós vivemos nesse mês. Amanhã nós iniciaremos mais um mês na tua presença, em nome de Jesus. Que a tua boa mão esteja estendida sobre cada um de nós, nos guardando, nos abençoando, nos sustentando, em nome de Jesus, ó Deus. Cuida de nós, da entrada, da saída, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Que o teu Espírito Santo seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Ó Senhor, obrigado pela tua presença. Cuida, seu Deus, daqueles a quem nós amamos, também por quem somos amados. Cuida das ovelhas do Senhor. Eis aqui a tua igreja, e eu os entrego em tuas mãos. Enche-nos com teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados. Faz-nos levantar, Senhor, que venhamos nos levantar a partir de hoje
sermos alimentados pela Tua palavra, guiados pelo Senhor, e vivermos a Tua perfeita vontade em nome de Jesus. Estenda a sua mão direita para cá. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. E você que assim crê, diz: vá em paz, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.